mulher de verdade. Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Olá, os internautas do programa AltV Mulher. Hoje o programa está imperdível. Sabe aquelas pessoas que conhecem a realidade, profissionais sérios, que lutam pela qualidade na área da saúde mental, um tema tão discutido aqui no programa AltV Mulher. E eu tenho prazer de trazer duas pessoas muito especiais. Além de ser amigos, são pessoas que estão realmente envolvidos nessa temática. Está comigo aqui uma psicanalista, doutora Aida Chouabi. Ah, Chouabi. Em árabe quer dizer pai. Olha que coisa linda. Que bom tê-la aqui, doutora Aida. Muito obrigada pelo convite, é um debate que eu adoro contribuir. E olha, os internautas já estão entrando. Uma boa tarde a todos os nossos internautas que já estão interagindo, o System e muitos outros que estão aqui conosco. Já vou começar com as perguntas. Está aqui também comigo um militante do movimento de saúde na área mental, o Paulo Espina. Que bom tê-lo aqui conosco. Você que é um militante dessa causa. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É uma causa que precisa de muita militância mesmo. Ótimo. Agora, esta é uma causa, evidentemente que os dois são da área, é muito pouco falada. É verdade. É muito criticada. A pessoa só vê o quanto se tem na saúde pública, o pouco que se tem na saúde pública, na hora que precisa, não é? E a gente tem um sentimento aqui, estou até com um internauta me colocando, de que quando você tem um parente, um filho, um irmão, e ele tem sintomas com problemas de saúde mental, quando se interna, se abandona. A senhora tem essa sensação também? Bom, isso é um debate que eu acho que pode começar com essa pergunta, que é uma das mais difíceis da gente falar, porque o debate histórico é todo em torno da ideia de internação. Sim. Mas a qualidade da internação nunca é falada. Então, uma das coisas que eu pedi ajuda para o Paulo é para a gente falar o quanto a população também tem que se mobilizar para a gente oferecer qualidades. A gente tem uma política de saúde mental muito estranha no meu ponto de vista, né? Ela sempre pensa assim, eu sou tão bondosa, eu penso nos vulneráveis. E aí fica aquela vergonha de ir no analista, de ir no psiquiatra, fica aquela coisa de que você ter esse problema é terrível. Só que nós profissionais de saúde, vou fazer uma metáfora, um paralelo com os dentistas. A gente tem inconsciente, a gente deveria tratar o inconsciente, não quando ele já tem um canal, mas a gente deve ir. Então a senhora está colocando aqui só pelo inconsciente, não necessariamente só na hora da patologia. Sim. Mas nós vivemos num país muito pobre que as pessoas não têm direito à saúde. Então elas só podem ir quando elas já estão muito vulneráveis. Esse é um tipo de política pública que a gente tem que combater, né? Combater e pensar que a gente é cidadão, que a gente tem direito à saúde e que a gente tem que pensar junto com os políticos, junto com os técnicos. Os políticos estão escutando pouco, depois eu vou pedir para o Paulo, né, falar. Os políticos estão escutando pouco a população e os técnicos. Sim. Doutora, aqui me pergunta, a senhora colocou para nós que nós temos uma política pública de saúde mental ainda pouco avançada, tá certo? É o diagnóstico que os nossos internautas nos preconceituosa. E que o usuário, aquele que precisa, tem preconceito em buscar ajuda, porque ele logo será associado, entre aspas... Eu gostaria de fazer uma correção. Eu Pois não sei se é o usuário, mas é a forma com que a gente oferece a saúde mental para a pessoa que precisa de um atendimento de saúde, porque às vezes ela não precisa de um tratamento, às vezes ela precisa. Então a gente não pode fazer essa discriminação. Então uma política pública, ela deveria ser oferecida aos cidadãos.
não só quando eles têm patologia. Aqui no Brasil está acontecendo que a gente faz essas políticas precárias, ruins, que a pessoa tem que exagerar o seu sofrimento para atender. Nós temos que mudar isso. Sim, e na doutora, área de saúde mental está terrível. Aqui nos perguntam que a pessoa que está com problema, enfim, eu não vou citar os problemas, ela tem dificuldade de se medicar. Ela tem preconceito em relação aos medicamentos que se diz da área da psiquiatria. Isso, mas eu vou dizer o seguinte, antes de ter preconceito, a gente De onde vem essa origem? A gente só pode falar de preconceito depois que a gente oferece. Né? Então as pessoas dizem assim, eu prefiro ir no psicólogo do que no psicanalista, psicólogo é mais fácil e tal. Aí, eu não quero tomar remédio, não quero ir no psiquiatra. E na verdade a pessoa deveria ser assistida e aí receber a orientação mais adequada para o caso dela. Como que acontece nas políticas públicas? As pessoas não têm acesso à medicação, né? Falta farmácia de remédio de alto custo, porque os remédios psiquiátricos são caríssimos. Falta acesso ao CAPS, que é o postinho de saúde mental, ele se chama CAPS. Se vocês tiverem ideia de quanto que a gente precisa e quanto que a gente tem em São Paulo, falta CAISME, que é por onde o internauta começou a conversar, que é um hospital de internação de retaguarda, porque, por exemplo, é uma coisa que eu insisto, a gente não termina o CTI, fecha o CTI, para não deixar o diabético ir para o CTI. A gente melhora o ambulatório de diabetes para que ele não chegue ao CTI, mas o CTI tem que existir. Então, por exemplo, o CAPS, a gente tem que melhorar o atendimento, oferecer medicação, tratamento, profissionais e também tem que ter a retaguarda de internação. A gente não tem nada disso. Sim, mas uma mãe, boa ocasião, que o Paulo vai conversar conosco, doutora. É. Agora, uma mãe que está aqui conosco, que sente que um filho um dia tem um comportamento, outro dia tem outro comportamento, que esse comportamento oscila. Ela protela muito a busca de ajuda. Isso é verdade? É o que os nossos internautas estão... Ela protela... Porque ela tem medo dele ser medicalizado. Entende? Ela tem medo que você introduza o medicamento. É isso que ela está dizendo. Por quê? Porque ela acha que vai criar dependência. É isso? É esse o sentimento? A verdade, por favor. A saúde mental, no Brasil principalmente, ela tem um histórico de exclusão. Um histórico de exclusão de muitos anos. As pessoas que tinham algum problema de sofrimento psíquico eram excluídas da sociedade. Então esse preconceito, o medo é disso, então. Então esse preconceito é histórico. E hoje, apesar de a gente ter políticas avançadas, né, tem a Lei Paulo Delgado, que trouxe toda a reforma psiquiátrica, né, ainda assim a sociedade exclui. Né, a sociedade ainda não recebe a pessoa com algum sofrimento psíquico como um cidadão possível de trabalhar, possível de ter arte, possível de ter esporte na sociedade. Ele ainda é muito excluído quando ele já apresenta algum sintoma. Então as pessoas já têm qualquer receio de taxar o filho de um maluco, alguma coisa assim. Exatamente. Ela está vivendo isso aqui conosco. E a questão é que no Brasil você não tem financiamento das políticas de saúde e muito menos das políticas de saúde mental. Então a gente deveria ter atendimento, desde a atenção básica, profissionais que pudessem conversar com essa mãe, que pudessem orientar, nesse tipo de situação, nesse tipo de caso que ele está apresentando, é melhor ela ir por aqui, mas não se tem. A gente não tem atenção básica no Brasil, programa Saúde da Família, que deveria chegar a toda a população, não chega de fato. Então, e na saúde mental, a gente vê que a gente só atende a população quando já está naquele caso assim que a pessoa já está num problema gravíssimo. Mas aí entra exatamente essa questão. Mas aí, doutora, eu quero dizer o seguinte, que a nossa internauta está dizendo o seguinte, que ela chegou do trabalho, ela ia almoçar, mas não vai almoçar porque o programa está excelente. Que bom, obrigada por tê-la aqui. Então, eu queria dizer também que esse preconceito é induzido pela política atual de saúde, porque ao você oferecer alguma coisa meia boca, tudo enrolado, tudo confuso, com filas enormes,
enormes, que você expõe seu familiar e tal. Aí você começa o tratamento, não entrega um remédio, você tem que enfrentar 6 horas de fila. Você imagina uma mãe com uma criança autista, tendo que caminhar postos e mais postos, com a criança em surto, ou uma mãe de criança psicótica, ela entrar num ônibus sem estrutura, as pessoas ainda não são treinadas para isso. Então, a nossa sociedade precisa fazer um debate amplo, por isso é muito importante o seu debate sobre saúde mental, Mônica. Parabéns. Doutora, parabéns a senhora e ao Paulo, que são militantes nessa causa. Perguntam se a questão desse tratamento é só para quem tem dinheiro. Nesse país é. Nesse país, eu estou exatamente nas duas frentes desse país, né? Na frente de pesquisa, que normalmente é o lugar que mais chega à população, e mesmo assim a população que chega nessa área que a gente faz as pesquisas, são sempre populações que estão informadas. Muitas vezes não tem o recurso financeiro, mas a grande maioria nem sabe desses recursos, né? Então, eu estou na área privada, que eu vejo que, por exemplo, na área privada, a gente dá outra estrutura de atendimento, que é atendimento de primeira linha, que muitos países não têm, né? Mas que a gente tem que repensar se a gente tem brasileiros de primeira linha e brasileiros de segunda linha. Nós, profissionais de saúde, nós somos os mesmos. A gente adora atender. Onde botar a gente para atender, se você quiser, a gente faz uma fila aqui, mas acontece que nós temos que ter políticas públicas de saúde, né? A gente não pode mais ter esse país que meia dúzia tem direito a um tratamento e a população inteira não tem. Bem, o Paulo... setor público, só comentando, o setor público tem alguns serviços muito bons, né? Tem alguns CAPs que funcionam de uma forma muito boa, né? O CAISM, eu trabalho num CAISM, né? Sou professor de educação física num CAISM, que a gente faz a ensino. O que é o CAISM? Né? Porque tem pessoas de outra parte do planeta que estão conectados conosco e perguntam o que é CAISM. CAISM, aqui ele existe em alguns locais do Brasil, aqui em São Paulo chama Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental. Né? É uma estrutura, quando o CAPS não deu conta, é uma estrutura de último recurso na saúde mental, né? Mas que ele é adequado à reforma psiquiátrica, ele é um atendimento humanizado e de internação de curta duração. Isso é importante frisar, porque a gente faz todo um processo de colocar a pessoa que está lá na sua comunidade, não de nenhuma forma retirar direitos dela ou retirá-la da comunidade dela. Então ela é colocada, né, recebe um serviço de qualidade de saúde mental, mas para ser colocada na sua comunidade. Ela interage com a família, interage com a família, com os colegas de trabalho. Mais do que isso, ele, por exemplo, ele é professor de educação física. A pessoa está lá, ela gosta de educação física, ela tem esse direito assegurado. Sim. Então, nós temos que pensar isso, e esse, por exemplo, o CAISM em que ele esteve trabalhando, quase que as políticas públicas dessa cidade desse estado acabou com esse CAISM. Então já falta isso, que dirá a gente terminar. Então a gente está realmente fazendo um convite para que todo mundo comece a se interrogar que tipo de políticas públicas. Dia 18 de maio é um dia de reflexão. De convite para a população nos ajudar. Então vamos colocar isso, é internacional ou ele é nacional? Ele é internacional. Aliás, desculpa, ele é nacional. Então aqui, eu estou com muita gente fora do país aqui. Então você estava explicando o CAISM, quem não entendeu, por favor, volte a perguntar que ele explica de novo. CAISM, né? é uma referência de internação. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ok. Né? O CAPS é uma referência de ambulatório. Sim, né? Tá entrando, ó, tá muita gente perguntando. Você tem serviços de qualidade no setor público, mas o grande problema é que você não tem investimento que atinja o conjunto da população. Então você tem poucos serviços, né? Muitos desses poucos serviços são de qualidade, mas não atinge toda a população. Então a população, na verdade, ela fica exprimida, sem atendimento, desassistida, né? Então por isso que esse 18 de maio, que no Brasil é o dia da luta antimanicomial, é um dia importante, né? Porque a gente não quer nenhum manicômio, a gente não quer nenhuma estrutura que tira direito das pessoas, mas a gente quer uma rede efetiva de saúde mental. A gente quer que as pessoas sejam atendidas. E nisso a gente chama, que é um dia importante para o Brasil, de reflexão, mas de luta, de ação, de luta, muito importante, para conquistar direitos. Sim. Olha, aqui uma mãe nos diz o seguinte: ela percebe que o filho muda, altera o comportamento. O que ela deve fazer? Qual é o primeiro passo? Então, que idade tem o filho?
Não passou. Se ela tiver um filho pequeno, infelizmente ela está abandonada pelo projeto de políticas públicas. É muito difícil uma vaga no CAPS, nesse CAPS infantil. A gente tem 3 tipos de postos de saúde, assim como a gente tem no sistema orgânico, na saúde mental a gente tem o CAPS infantil, o CAPS adulto e o CAPS que é para atender autismo e psicose, e o CAPS álcool e drogas. Esses 3 estão muito defasados. Na época da Erundina, aí vamos falar a verdade, uma das coisas que a gente tem que dizer é que a política pública da Erundina fortaleceu muito a saúde mental nessa cidade. Dali em diante nós não tivemos mais nenhum governo nesse sentido. Mas então ela teria que procurar, insistir, dependendo da região, e procurar um CAPS infantil, se ele tiver até 18 anos. Ela entra pela unidade básica, é isso? Não, ela pode entrar pela unidade básica ou ela pode ir direto para o CAPS. Né? O pediatra, e nós temos esse outro problema também, muitas vezes o pediatra não está treinado para diagnósticos precoces de saúde mental, tanto do autismo quanto da psicose. No autismo muitas vezes se confunde com surdez. Então, nós temos ainda isso. Há pediatras que são extremamente eficientes e conseguem fazer esse diagnóstico e encaminhar. Certo. Mas aí essa criança está sendo acompanhada por um pediatra desde o seu nascimento, né? Exatamente. Esse aqui é um dos nossos dilemas, né? E precisamos até de várias outras coisas em termos de pediatria nessa área de saúde mental, que nós ainda estamos em processo de pesquisa. Para se sentir, Mona, a área de saúde bucal na cidade não é garantida ao deficiente psíquico, que a gente quer chamar de deficiente psíquico, porque a gente tem deficiente mental, que são pessoas que têm deficiência orgânica. Elas têm um QI, um coeficiente de inteligência menor que 75. E o deficiente psíquico, ele não tem nenhuma deficiência, não necessariamente nenhuma deficiência intelectual. E aí a gente tem, por exemplo, síndromes como a síndrome de Asperger, que a gente tem a inteligência preservada, mas a gente não tem condições de dar garantias a ele. Então a gente gostaria de inserir um debate na população, vários nessa área de saúde mental, mas a gente mudar essa ideia de políticas de vulneráveis para políticas de cidadãos. Porque o deficiente psíquico ele deveria ter garantido o emprego, o acesso aos bens culturais da sociedade, a saúde bucal, onde já se viu uma cidade, um estado, um país. E nós estamos lá na USP fazendo um projeto de saúde bucal para tentar implementar uma política diferente de acesso. Olha, eu queria retomar a pergunta da mãe. Eu acho que é importante ela ter claro que a pior postura vai ser ela não fazer nada. Né? Então eu acho que vai para a UBS, procura o CAPS infantil, procura os seus direitos, né? Não acha que vai passar, tal, pode até não ser nada, pode ser até uma suspeita, mas se tá com uma suspeita, vai procurar o especialista, né? Se a gente percebe o seguinte, no Fórum Popular de Saúde a gente vê que onde tem reclamação, onde tem barulho, eles dão um jeito de atender. Então a gente orienta mesmo as pessoas a procurar as corregedorias, a procurar o Ministério Público se o local não garantiu o direito, mas não deixar essa situação protelar. Dá um acesso do fórum para a população. Eu gostei do que o Paulo colocou, junto com a doutora Aida, porque eu acho que nós temos que ter atitude. Ninguém pode ficar com os braços amarrados. Nós temos que ter um comportamento, uma atitude, buscar solução. Hoje você tem os conselhos tutelares, hoje você tem o Ministério Público. Faça um boletim de ocorrência, se for o caso também. Mas não se cale, porque quem se cala compactua com a violência. E nós não podemos admitir um negócio desse. Por isso, eu gostei muito da sua intervenção, que é isso, às vezes pode ser, não é nada. Às vezes a mãe ainda não está acostumada com aquele comportamento daquele filho e está assustada. E ela, tomando essa atitude, ela vai ter um diagnóstico correto. Por isso que essas políticas atuais são extremamente perversas e cruéis. Por quê? Porque se você tem um filho diabético, você recebe a orientação do pediatra. E a mãe não fica tão perdida, porque é apavorante um filho doente. Agora, imagina na área de saúde mental, como essa mãe está. Ela está abandonada. Ela não tem escola para esse filho. As escolas não estão preparadas para receber as crianças deficientes psíquicas. Entendeu? Agora, doutora, uma mãe...
conhece o filho, né? Sim. Nós sabemos disso, né? Que começa a perceber o filho se isola, começa a chegar mais tarde, só quer conversar com certos amigos, né, Paulo? Com o olho vermelho um dia, o outro quer dormir um pouquinho mais, quer dizer, um pouquinho não, muito mais. O que essa mãe deve fazer? Porque eu sinto, você jovem, doutor aqui, especialista na área, que a mãe protela muito. Os pais sabem que o filho está começando a um caminho do conhecer, eu acho que faz parte da vida, mas às vezes é tão mal orientado que não fica só no conhecer, vai na dependência. O que fazer? Na saúde mental, acho que tem uma fronteira que não dá pra gente patologizar tudo. Sim. Né? Acho que se as mães têm alguma desconfiança, tem que realmente procurar os profissionais adequados, né? Os profissionais da saúde mental, os profissionais da atenção básica, mas tem alguns comportamentos que às vezes a gente acha que está estranho e tal, e é outro problema, como a doutora Aida colocou, né? Às vezes é um outro caso clínico. Não, né? A mãe aqui estava falando abertamente que é dependência química. Então, eu tenho uma outra questão. Ela não vai saber como lidar com isso sem o assessoramento de um especialista. E eu queria que ela fizesse parte de um negócio que o SUS garante para todo mundo, que se chama Conselho Gestor. Aliás, essa luta antimanicomial de agora, eu vou levar essa questão lá para dizer o seguinte: se o SUS diz que é governado uma parte pela população, e nessa parte está o Conselho Gestor, por que na área de saúde mental essas mães não vão lá cobrar? Por que não tem CAPS, álcool e drogas? Porque ela vai chegar, eu vou chegar a dar uma dica para ela agora, e aí? Ela faz isso o que com o filho? 5 minutos de orientação. Ela precisa ser assessorada. Quando o filho não conseguir responder mais ao tratamento do CAPS, ela precisa de uma internação. Como é que a gente vai resolver isso em 5 minutos de entrevista? Então, assim, eu queria que essa mãe chegasse e sentisse que ela está sendo preterida, jogada no lixo, o problema dela colocado como se fosse de pouca importância por políticas públicas. Então, eu volto àquela sua proposta. Não fique quieta. Não fique carregando o problema do seu filho, porque nós temos que ter uma sociedade solidária. Uma sociedade solidária forma especialistas para poder socorrer as pessoas, né? Então, eu tenho que ter um especialista para várias coisas. Agora, eu acho que certas questões, o amor é fundamental. É fundamental, você tem que ter o elo de confiança, não pode quebrar esse elo de confiança na relação pai e filho, não é? É fundamental você conversar, dialogar, cria aquele acolhimento, como é importante. Depois vá procurar um profissional da área da saúde, porque tem certas coisas que não passam somente pelo afeto, passa pelo conhecimento, pelo tratamento. Então isso é importante você. Mas antes, pai e mãe, pega na mão. Eu estou com você nessa. Não é, doutora? Porque se ele sentir que ele está só, aí que ele não vai buscar mesmo saúde. Não vai buscar tratamento. Eu não sei, Mona, eu acho que eu gosto de cobrar pai e mãe, mas assim, eu gosto que eles deem retaguarda, mas assim, vamos ver a realidade, né? Como é que a gente vai pedir para um pai e mãe dar retaguarda para os filhos, se a sociedade não dá retaguarda para eles, né? Sim, então, lógico. A gente está falando de uma escala, é verdade que essa escala básica de pai e filho... Mas quem ama, cuida, né? Mas então como é que ele vai cuidar se ele não tem o político oferecendo políticas públicas? Sim, tudo bem. Naquele momento, eu estou dizendo, antes dele buscar ajuda profissional. Eu acho que tem que ir Mas eu acho mais que consolidado. às vezes a gente cobra de pai e mãe que ele seja professor, que ele seja analista, que ele seja, né? Não dá, né? Eu, por exemplo, eu sempre brinco, eu sou péssima em educação física. Então, eu preciso me conscientizar que eu sou péssima em educação física e preciso de um professor de educação física. Entendeu? Então, assim, não há demérito nenhum na família precisar de políticas públicas nessa área de saúde mental. Você sente que os profissionais já estão imunes de preconceitos? Quando esses jovens aqui, como ele está dizendo aqui, que vai buscar, que ele entrou já, ele começou com álcool, depois ele foi para outras drogas, hoje é um dependente, quando ele chega num tratamento, esses profissionais estão livres de preconceito ou ainda eles entram na questão de julgamento e outras coisas mais?
Olha, os profissionais, eles acabam refletindo um pouco a postura da sociedade. Tem profissionais muito bons, que dão tratamento, né, adequado, não julgando, não criminalizando, não sem preconceito, mas não dá para falar. Tem também profissionais que perpassam essa questão que está na sociedade. Né? Acho que a gente tem que cobrar cada vez mais o aprimoramento, cada vez mais que essa questão da dependência química seja tratada como um problema de saúde pública, não como um problema de polícia. Não, né? Só da família, né? Como não só da família. É muita sobrecarga para a família, né? Porque assim, e a família acho que não tem que entrar num processo de culpabilização, né? Porque o que o capitalismo está fazendo nesse país, com uma desestrutura, agora com os mega eventos indo para aí, mas tem um outro lado disso, né? As pessoas estão sendo removidas das suas casas, né? A gente está vendo um processo de barbárie mesmo, ambiental, social, nas escolas, falta saneamento básico. Então toda essa realidade perpassa a vida de uma pessoa, a vida de uma família, que acaba trazendo degradação, e isso influi no cotidiano da pessoa, né? Isso influi na vida das pessoas. Há dois extremos, né? Um de uma euforia, que está tudo bom, que está um país sexta economia. É lógico que é bom. Graças a Deus chegamos a sexta economia, graças ao seu trabalho, ao da doutora, do meu, de todos nós aqui que estamos na rede, desigual, não é? Mas ainda, nos serviços, isso não está... educação e saúde não aparece. Não aparece. Ainda é muito lento, não é? Então ainda é uma demanda muito reprimida, né? Uma mãe que hoje precisa de um internamento de um filho dependente químico, aonde ela interna? Aonde? Só em estrutura. Tem mães que colocam aqui para nós, elas entram em desespero e acorrentam os seus filhos dentro de casa. Com certeza, ainda mais quando são psicóticos, que eles não têm acesso à medicação que custa R$500, um potinho, entendeu? Que às vezes precisa de 2, 3, entendeu? Então, assim, a gente tem essa dificuldade atroz, dificuldade de acesso ao tratamento. E eu vou falar uma coisa com você. Olha aqui, doutora, estão aplaudindo a senhora, viu? Não é só jovem que está precisando de álcool e drogas. Quantas mulheres sofrem com seus companheiros, né? Quantas mulheres têm porta de entrada da violência doméstica? Então, quantos maridos alcoólatras aí estão sofrendo com esse desemprego, com essa desestruturação, né? E aí ele poderia receber, e a gente tem que ter uma sociedade solidária, a gente não tem que padronizar, achar que ninguém pode ficar drogado. Tem um momento que a gente fragiliza, e se a gente não tem uma sociedade que acolhe, que oferece soluções, mas a gente oferece cacetete, joga em cima os cachorros, entendeu? E a polícia, eu acho que até a polícia já está sem paciência para atender o número de psicóticos que há na sociedade. Eu acho que ela é uma instituição que está rezando, é a primeira instituição que está rezando para que a saúde mental fique melhor, porque eles não sabem como lidar. Agora o nosso... Deixa eu pegar um tópico, mano. Pega, que tem mais uma pergunta aqui. Porque, o que acontece? Com pouco investimento em saúde, né, o Tribunal de Contas da União acabou de recomendar mais investimento na saúde, ainda teve corte de orçamento na saúde no Brasil, proliferou um tipo de atendimento de internação à margem do sistema público, né? Então, que é as chamadas comunidades terapêuticas. Essas comunidades terapêuticas que existem no Brasil inteiro, algumas poucas, a gente até pode falar que são boas, mas a grande maioria são ligadas são ligadas com comunidades religiosas, que às vezes quer fazer um bom trabalho, mas não é um trabalho profissional. Às vezes beira uma coisa de obrigar a pessoa a trabalhar. Sem salário, sem salário. E agora o governo quer validar como está querendo um caminho mais fácil, está querendo validar essas experiências por dentro do SUS. Que todos os Fórum Popular de Saúde, a Frente Nacional contra a Privatização, os conselhos de psicologia, de outras áreas, estão contra, porque estão vendo que é um caminho mais fácil, né, para tentar implementar a política pública, mas não é o caminho melhor para a população. Não, e eu vou contar para vocês, a última vez que a gente fez esse negócio, o trabalho salva, a gente criou o campo de Auschwitz. Então a gente tem que se responsabilizar por políticas públicas que a gente está colocando nesse país. Eu tenho vergonha. Eu acho que um padre, um pastor, eles estão oferecendo uma saída, porque os políticos não oferecem. Então, população, por favor, ajude nós técnicos. Eu conheço vários alunos meus que, se a prefeitura chegasse, fizesse um concurso, se o Estado fizesse um concurso, eu conheço vários analistas que entrariam no sistema público. E tem mais uma coisa, tem que se criar residência, não só de psiquiatria, mas das outras áreas, na área de saúde mental, porque também
O que está acontecendo atualmente é o que eu chamo formação pirilampo. Acende, apaga, acende, apaga. Então depende. Professores empenhados como eu de ensinar psicanálise francesa, vai lá, ensina, faz uma leve. Eu morri, acabou. Então não tem qualidade. Então se a gente criar uma estrutura paralela à estrutura de atendimento, uma estrutura de formação, isso dá continuidade, gente. Vamos acreditar em educação nesse país. Pergunta para a senhora o seguinte: não está muito no discurso a questão da solidariedade e pouco na prática? Com certeza, por isso eu convoco todo mundo para o ato no dia 18, eu convoco para que todo mundo participe na Câmara lá dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, na Assembleia... Porque um profissional da área de saúde, Paulo, sobrecarregado, ele sozinho num plantão, exatamente. O que é que ele pode fazer com um quadro como esses que se apresentam aqui, com uma pessoa em delírio? O que pode ser feito? Olha, a gente tem colocado os trabalhadores da saúde como heróis. Ok, isso eu acho muito bom você falar isso. Porque eles trabalham numa pressão tremenda, com vínculos precários. A gente vinha falando aqui do Vale Coxinha, né? Que eles, aqui no estado de São Paulo, recebe-se R$4 de vale-refeição. Né? Então, assim, são várias estruturas. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, os trabalhadores estaduais estão numa greve, mas uma greve que eles tentam não prejudicar a população, aí o governo não reconhece a greve. Então são heróis, estão tentando fazer o melhor tratamento possível para a população, mas gostariam de fazer muito mais. Né? Gostariam que não precisassem ficar distribuindo senha na UBS. Gostariam que tivesse concurso público para uma série de profissionais poderem atender aquela população. Então eles estão ficando doentes. É um contrassenso que está acontecendo na saúde pública no Brasil. Os trabalhadores que deveriam levar a saúde, né, são heróis, mas estão ficando doentes, né, estão extremamente sobrecarregados. Então a gente precisa que a população entre nessa luta, mas que os governantes se responsabilizem com mais dinheiro, né, com mais estrutura pública. Não pode ficar assim a saúde. E a saúde é investimento. É essa questão que o nosso internauta disse: vamos sair do discurso, vamos para a prática. É investimento. Você está com... A pior coisa que você tem é você ter alguém dentro de casa necessitando de um atendimento. Não dá para ser daqui 3 meses, 4 meses. Tem que ser agora, no ato, porque é um sofrimento humano, da condição humana. Então é preciso isso. E é investimento, é recursos e qualificação. Você, usuário, que eu sei que é difícil, às vezes você chega numa unidade básica, só tem um profissional, você fica tão revoltado que quer descontar tudo naquele trabalhador que também é vítima de um sistema que não está comprometido à altura desse desafio. Então, por favor, não maltrate nossos trabalhadores. Se algum foi desrespeitoso com você, não foi profissional, vá até a ouvidoria e reclame, não é? Faça a sua queixa. Eu gostaria até de fazer uma colocação bem radical, mas até em respeito a esse internauta, que é o seguinte: nós temos um governador médico, ele tem noção do que está acontecendo no estado. Portanto, a gente tem que cobrar realmente respeito pelos trabalhadores, porque ele agora não está numa rotina de atendimento em saúde, né? Mas ele tem noção, porque ele é médico, ele foi treinado para isso, então ele é responsável duplamente. Eu gostaria que a população realmente levasse a sua indignação, porque é uma vergonha. Talvez em outros estados as coisas pudessem ser ruins, difíceis, mas aqui em São Paulo nós temos verbas para investimento, nós somos o estado mais rico e nós não temos investimento. Agora, e doutora, temos a orientação de um médico. Eu estou acelerando um pouco, porque entrou muita gente, eu não estou conseguindo fazer as perguntas. Me desculpe, meus internautas. Eu vou pedir para que tanto o Paulo como a dona Aida possa voltar outro dia para dialogar com vocês, porque a pergunta aqui, por exemplo: o que fazer? Eu estou na menopausa, o que eu devo fazer? Doutora, né? Então eu vou encaminhar para os dois e eles vão responder, porém eu acho que a senhora colocou uma questão aqui muito séria, que é essa questão da questão da saúde mental. E eu gostaria de lembrar que quando a população se indigna e leva
as pessoas retrocedem. Nós tivemos o problema lá da Cracolândia, que foi resolvido no cacetete no cachorro. Agora, depois que a população foi atrás e disse, desculpa, será que não tem algo melhor, algo com mais qualidade, menos medieval e tal? O que eles fizeram? Estão lá, construindo um montão de paredes, dando estrutura mínima de atendimento e tal. Então é assim, solidariedade nessa sociedade muito cruel é só sob pressão popular. E nós estamos em época de eleição. Então vocês comecem a renovar esse tipo de político que chega na hora, não trabalha pela gente. Lógico. Eu queria contar a experiência que eu tive ontem. Ontem, eu fui no Jardim Eliana, que é lá no Grajaú, na zona extremo sul de São Paulo, convidado lá pelo Rede Extremo Sul. Eles cansaram, o copo de água deles encheu com atendimento de saúde. Então eles transbordou. Então eles estão fazendo várias ações lá. E eles foram na UBS Jardim Eliana, organizando uma manifestação que tinha umas 20 pessoas, um alto-falante, só que já começaram com ganhos rápidos, porque a fila que fica desde as 4 da manhã até as 7, era 6 e pouco, eles colocaram as pessoas para dentro. Né? E aí foram dando uma série de satisfações que a população foi cobrando. Não, mas a gente quer menos fila, a gente quer mais atendimento. E acho que é uma boa iniciativa a gente ir para a porta das UBS, para a porta do serviço de saúde e reclamar, porque aí as coordenadorias de saúde têm que dar resposta concreta. Recomendo Rede Extremo Sul. Procura na internet, tem um vídeo lá com os depoimentos das pessoas. A população começou a se indignar. O que era 20 virou mais pessoas ainda. É muito interessante de assistir esse vídeo. Agora, isso, não adianta eu em casa ficar triste, você em casa ficar aborrecido. Não, é importante essa união. E vamos aqui, olha, o programa UTV Mulher está há 10 anos no ar. E a função desse programa é exatamente esse, porque eu sei que tanto a Prefeitura quanto o Estado acompanham o programa pela Rádio Escuta. E, por favor, autoridades, agora é a época de campanha. O povo não quer mais discurso, não, ele quer ação, porque o sofrimento hoje do povo é muito grande. Principalmente na área da saúde. E eu também queria ver que a população também ficasse divertida, que nós estamos aí com essa ideia de terceirização também entrando na área de saúde mental, e que essas tais de OS, AMA, é tudo nome bonito, mas vocês têm que perceber que assim, essas mutações, essas coisas genéticas são aliens, não são coisas que dão estabilidade pra gente. Então uma hora você está trabalhando, outra hora vem outra pessoa, depois essa pessoa some, aí você chega e quer fazer uma coisa com aquela pessoa, plim, sumiu aquela pessoa. Então assim, nós temos que ter sistema público de saúde, já cansou esses milagres. Né? Eu vou contar para vocês, ó, esse negócio de convênio, até o Obama lá nos Estados Unidos está tentando acabar, porque está tudo devendo no banco, daqui a pouco os bancos vão ser donos desse país. E nós não vamos ter saúde, né? É que o SUS hoje no Brasil, ele sofre 2 ataques. Um ataque é esse que a gente falou bastante, que é pouco dinheiro, pouco recurso. O outro ataque é as políticas de privatização. Milagreiras. Né? Então, aqui em São Paulo, e já tomou conta do Brasil, a tal das OS, né? Que elas são ditas organizações sociais sem fins lucrativos, mas que elas estão ligadas com grandes conglomerados hospitalares, que estão interessados em fazer lucro com o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, com lucro, com sofrimento e com a saúde das pessoas. Então aqui em São Paulo, que é o laboratório dessas privatizações, que elas começam no governo PSDB, aqui a gente vê que a saúde não melhorou com essas políticas. A gente tem fatos concretos que mostram que não melhorou, que não tem controle social, que facilita, né, apurado pelo Tribunal de Contas aqui do município, a desvio de verbas, né? E temos casos da saúde mental que são absurdos, assim, acho que o internauta, o telespectador não vai acreditar. A gente tem um caso aqui no primeiro CAPS do Brasil, de uma paciente que foi expulsa de um CAPS por comportamento inadequado. Né? Dá pra entender, amor? O que não dá para entender na saúde mental, porque o que se espera é comportamento inadequado. Paulo, vai um pouco devagar aí, porque tem muita gente fora, que não vai entender um pouco uma pessoa expulsa do onde tem que estar recebendo, incluindo, né? Então, vamos fazer essa discussão outro dia, porque lamentavelmente acabou a nossa hora. Nossa, passou né? muito rápido. E muitos internautas me perdoem, eu sei que vocês querem, mas as principais perguntas nós já colocamos e eles já colocaram aí para nós. Essa experiência do dia a dia do Paulo
ele vai voltar aqui com a Ida e vão falar. Porque ninguém dá uma interrogação enorme. Como é isso? Como que alguém é expulsa de um serviço de atendimento à saúde mental? A gente pode até convidar essa. Pode convidar até. Né? E uma das coisas bem bacanas para a gente pensar se a deficiência psíquica a gente tem que incluir nessa ideia de vulneráveis ou se são cidadãos que têm essa característica de deficiência, que depois a gente pode até explicar melhor o que é. Então, dia 18 de maio, dia da luta pela qualidade de saúde mental. Essa coisa de antimanicomial foi nos anos 70, eu fiz participação dessa luta também, mas agora é dia de avanços na área de saúde mental. É mais serviços, Exato. É mais qualidade, e a população é mais respeito, na rua pedindo isso. Né? É mais garantia de direitos, né? Exato. Você tem que chegar num atendimento, ser acolhido, respeitado na sua dignidade e na sua cidadania plena. Sempre é esse que é um país democrático pleno. Paulo, obrigada pela sua participação e pela sua garra, por esse exemplo de jovem que você é, numa luta com tanta invisibilidade como essa, que é da saúde mental. Queria deixar só para as pessoas o site do Fórum Popular de Saúde, é www.forumpopulardesaude.com.br. Chamar para o ato na Avenida Paulista, no dia 18 de maio, a 1h no MASP, quem estiver aqui em São Paulo. Quem quiser saber mais aí dessa luta diária, eu tenho um blog, chama Blog Paulo Espina, só procurar aí que... Que horas no MASP? 1h. Às 13 horas. Ok, estaremos lá, eu vou estar acompanhando. Vamos lá, vamos torcer aí, porque nós queremos uma sociedade mais justa. Doutora Aida, que bom tê-la aqui. Mais uma... eu acho que é a primeira vez que a senhora vem no programa. Olha, eu convido a senhora há muito tempo, hein? Mas não vai faltar mais oportunidades. Vou retomar esse compromisso. E muito obrigada por esse espaço. E eu realmente concordo com o internauta de que nós temos solidariedade na prática. Nós, profissionais de saúde, estamos muito cansados de não contar com essa solidariedade e de políticas reais de atendimento à população. A gente fica muito triste. A gente está trabalhando sobre assédio moral. Vamos discutir isso numa outra pauta, com certeza. E para você, internauta, um bom fim de semana. Obrigada pela sua participação aqui nesse programa. Disse para vocês que era imperdível. A página está até pulando. E eu quero desejar a todas as mães do Brasil um feliz Dia das Mães. Para mim, Dia das Mães é todo dia. Não é? É aquele dia do afeto, do carinho, do respeito. Tomara que tenham mães mais acolhidas pela sociedade mesmo, com certeza, né? Que não se sintam tão abandonadas, não né? só presente de shopping, mas acolhidas nos seus problemas, nos seus filhos, né? Respeitadas, né? E façam muito piquenique com seus filhos. E um feliz Dia das Mães e até o próximo programa, ao TV Mulher. Obrigada a todos. Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor.